Bom, bem-vindo à nossa primeira aula. Hoje a gente vai ver a linha d'água. O conceito de linha d'água é muito importante para os projetistas projetarem os navios, os veleiros e as embarcações aí de todos os tipos. Então eu imaginei um casco aqui como se fosse uma caixinha com volume de 1 metro. Então ela tem as arestas todas com 1 metro. Aqui eu vario. Imagina que ela não tenha peso nenhum, ela vai ficar toda fora d'água. E se eu for enchendo a caixa, vai chegar uma situação em que a superfície não vai ter mais borda e vai entrar e ela vai afundar. Então, vamos supor que a gente tem uma posição de equilíbrio, né? Que seria os 50%. Então, aí você teria essa condição. Eu fiz uma programação simples, porque você desenhar só em NURBS para o projeto de embarcações, não dá para você entender muito bem o que acontece. É preciso de você ter as fórmulas, o rigor matemático e lógico, com o Grasshopper que deixa o Rhinoceros paramétrico. Então vamos lá, vamos começar do zero. Eu vou fazer tudo isso, vou voltar, dar um novo documento aqui. Em geral, eu deixei minha tela branca aqui, vocês podem regular aqui em Display Option e deixar o fundo branco. Eu deixei para vocês, para ficar melhor, mais compreensível para vocês. Mas a tecla F7 me coloca a origem, esse plano aqui, né? Então deixa tudo branco. Então aqui eu ligo e desligo a origem, que está mais ou menos por aqui. Bom, o componente que vai fazer a caixinha, eu quero ele perto da origem. Então é um center box, uma caixinha no centro. Eu digito center, ela já aparece aqui. Eu clico, a caixinha vem justamente no centro. E depois eu regulo ela em x, y, z. O que me interessa mais é que ela venha um cubo com todas as arestas iguais, por enquanto. Para assumir com esse plano aí, porque eu vou fazer a variação aqui desses planos e determinar os volumes, as diferenças e os centros. Eu vou digitar XY, 2 cliques na tela, e vou esconder o meu plano. Bom, por que o seu está em ícone e aqui está escrito? É tudo display. Eu recomendo, quando vocês começarem com o Grasshopper, deixar aqui os nomes por extensos, né? Então ele vai escrever. Tem um outro plugin, que é esse plugin aqui, que ele escreve em cada componente, né? E aí você pode deixar só em ícone. Funciona melhor. Aqui funcionam os dois, né? E esse é o mundo ideal. Bom, para determinar a base, a altura, eu vou decompor essa caixinha, que se eu arrastar o plano aqui, a mangueirinha, você clica com o botão esquerdo e arrasta. E enfia sempre da esquerda para a direita. Ela é um sólido, um box, né? Mas eu quero pontos na intersecção de todas as arestas. Como é que eu faço isso? É a pastilha Box Corner, né? Então essa pastilha, ela vai me dar todos os pontos que eu preciso. Ótimo! Então eu vou apagar a pastilha com o botão direito. Eu tenho todos os pontos e aqui com o botão direito eu vou andando. Vocês sempre começam a programação do cantinho, né? Se vocês se perderem aqui, ele sempre se perderem assim, às vezes a programação fica grande e vocês sempre voltam para cá, né? Então a gente vai deixando para cá, porque vocês vão ter que trabalhar com dois programas ao mesmo tempo, multitarefa. Bom, quem vai me dar essa base aqui, que eu quero, por altura, para determinar o volume, vai ser o componente
da curva que você já conhece é a Polyline. Quem usa CAD, aí, o AutoCAD, né? Então ele precisa de vértice e ele pode me dar aberto ou fechado. Se eu clicar aqui com o botão direito, eu vou deixar ela fechada. Então eu ponho essa condição verdadeira aqui, né? Então veja, se eu for ligando os vértices, ele ainda não fez nenhuma linha. Mas se eu apertar a tecla Shift e for, ele já desenha as retas que eu preciso, né? Que são da base. Aqui ele juntou todas, porque eu fechei, né? Então aqui ele vai me fazer a base. Ótimo! E aí, se eu tiver a base por altura, eu já tenho o volume da caixa toda, do casco todo. Então vamos lá. Componente que eu vou precisar de pontos, 2 pontos para fazer uma reta, ele se chama line 2 pontos. Eu digito line e vou precisar de um ponto de partida e um ponto de chegada. Opa, fiz errado. Agora fiz, né? Então eu vou precisar de um ponto de cima aqui. Então vou precisar do ponto E. Ótimo! Com esses 2 pontos, eu já consigo determinar o volume da caixa. Ah, mas conforme ela afunda, a gravidade vai se equilibrando ao volume deslocado, eu vou precisar de uma outra base aqui no meio. Então, o Grasshopper tem um controle de um ponto na curva, que é essa pastilha aqui, muito legal. Veja só, se eu ligar aqui, ela me dá um ponto na curva. E ela já me dá por porcentagem, de 1/4, 1/3. E eu quero exatamente na metade, que é a situação que a gente quer. Só para exemplo aqui. Então o que eu preciso? Eu preciso pegar esse ponto que sai com o ponto que eu peguei inicial, que é o ponto A. Então eu, em vez de pegar a line de novo e arrastar daqui para cá, eu vou fazer de outro jeito. Eu vou clicar, dar Ctrl C, Ctrl V, né? O nosso famoso Ctrl Alt Shift. Então eu vou pegar um ponto que a gente tem já aqui no meio com o ponto que está aqui. Então é só ligar aqui. Eu já tenho, ó, percebo que se eu desligar essa aqui, eu já tenho a altura em função do volume deslocado. É só fazer agora essa base aqui deslocar para esse ponto. Quem que é essa base? É isso aqui. O componente que vai me fazer isso é o Move, né? O Move, ele vai pegar a geometria que eu preciso e vai colocar exatamente numa direção. A direção é do eixo Z. Então, eu vou digitar 2 cliques e pegar a direção Z. Ótimo! Consegui. Só que ele tem um valor aqui de fábrica que é 1. E eu quero exatamente o comprimento da linha. Então, é só pegar a linha aqui e colocar. Pronto! Então, eu já fiz aqui, ó. Então, conforme o peso que eu encho aqui o navio, eu tenho o volume que ele afundou, que é exatamente a linha d'água que eu preciso determinar para o desenho do casco, determinar toda a estabilidade do casco. Ótimo! Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Então agora eu tenho uma curva e tenho o box. Eu quero o volume de cima também, que é importante, porque é chamado volume da borda livre, que é a segurança que o barco tem para não encher d'água. Ótimo! E como é que eu faço isso? Eu venho aqui em intersecção e vou pegar o que corta um sólido. Então ele vai pegar um B-Wrap, que é a casquinha do sólido, que é o meu componente box, e vai me pegar a curva que eu subi e vai cortar. Percebe que ele já fez a linha d'água. Só que aqui eu tenho no resultado, eu tenho 2. Se eu pegar o parâmetro, o painel aqui, eu tenho 2 entidades aqui e eu quero selecionar elas. Quem me faz isso, eu preciso ordenar essa lista. Se eu clicar, é o List Item, né? Então aqui eu consigo pegar a parte de cima. Ótimo, eu preciso, que é a borda livre. Eu vou pegar
a parte de baixo. Bom, é isso. Praticamente terminou a aula. Esse aqui vai ter um centro. E esse aqui vai ser o meu nível d'água. Espero que vocês tenham gostado. Até a segunda aula.